Pronto, agora sim. Então, boa noite para todos vocês. É um prazer revê-los. Fico muito honrado com a companhia de vocês. Vamos entrando, convidem os amigos de vocês e compartilhem também nas redes sociais. Então, um abração aqui para o pessoal do Periscope, um abração para o pessoal do Facebook e para a galera do Instagram. Pontual, né? Vocês viram, marquei às 22h, hoje deu tudo certo, graças a Deus. E às 22 horas nós estamos começando a live, tá bom? Pelo Periscope, Facebook e Instagram. Então, convidados os amigos, feitos os compartilhamentos, vamos para a dica de hoje. Hoje a live é rápida. Ontem eu fiz uma live mais longa, hoje eu vou fazer uma live mais curtinha, uma dica rápida, mas muito importante para vocês em relação à lei de drogas. A lei de drogas, pessoal, ela está entre as leis que mais caem nos concursos públicos. Então a lei de drogas bomba, junto com a lei dos crimes hediondos, tortura, etc. Então vale anotar essa dica. Vamos lá, lei de drogas. Hoje eu vou tratar do artigo 40, inciso 3º. Artigo 40, inciso 3º. Esse é o dispositivo que nós vamos avaliar hoje. Artigo 40, inciso 3º. Como vocês sabem, no caput do artigo 40, o legislador fala que os crimes previstos nos artigos 33 a 37, esses crimes, eles terão a pena aumentada. Ou seja, o artigo 40 estabelece as causas de aumento de pena, as causas de majoração da pena. Muito bem. Praticado algum desses crimes previstos no artigo 33 até o artigo 37, se ficar constatado algum dos incisos do artigo 40, incide a causa de aumento de pena. Essa causa de aumento de pena, ela é de 1/6 a 2/3, tá certo? E outro detalhe importante só para a gente refrescar a memória. Sendo causa de aumento de pena, ela incide na 3ª fase da dosimetria da pena, certo? Outro detalhe importante. Se é causa de aumento de pena, eu posso ter uma pena final superior à pena máxima prevista no tipo penal. Então, se o tipo penal fala de 6 a 20 anos, como é causa de aumento de pena, eu posso ter uma pena superior a 20. Ok? É uma característica importante das causas de aumento de pena. Elas permitem a aplicação de uma pena superior àquela que consta no tipo penal como pena máxima. Feitas essas recordações, vamos ao inciso 3º. O que diz o inciso 3º, pessoal? O inciso 3º do artigo 40, ele fala que haverá aumento de pena de 1/6 a 2/3 se a infração penal for cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, hospitalares, recreativos, culturais, sociais, policiais. E lá no finalzinho, no inciso 3º, o legislador fala ou em transporte público. Então quem está acompanhando com a lei aí, aberta, com o Vademecum, faça essa leitura. Artigo 40, inciso 3º. É isso que o legislador diz. Qual que é a pegadinha que vai cair no seu concurso em relação ao inciso 3º? A pegadinha é a seguinte: a banca vai pegar a jurisprudência. E na jurisprudência, nós temos duas interpretações para um mesmo dispositivo. Olha que interessante. Um único dispositivo com duas interpretações totalmente distintas. Então fiquem atentos. Eu vou passar para vocês agora o que pega aqui, tá ok? Mas anotem, porque são duas interpretações diferentes para o mesmo dispositivo. Muito bem. Vamos analisar a primeira parte desse dispositivo. Na primeira parte, o legislador fala em infrações cometidas nas dependências ou imediações. E aí ele cita estabelecimento prisional, hospital, unidade policial, área recreativa, etc. Isso significa o quê para o STF? De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para ocorrer essa causa de aumento de pena,
o agente não precisa, olha o detalhe, ele não precisa praticar a infração penal dentro desses locais. Não precisa. Então, haverá causa de aumento de pena, ainda que o tráfico não seja praticado dentro do presídio. Ainda que o tráfico não seja praticado dentro da escola, ainda que ele não seja praticado dentro da unidade policial, dentro da unidade de recreação. Não precisa ser praticado lá dentro. Pode ser praticado fora, nas imediações. E o que vem a ser imediações? Ao redor, em volta, na mesma área. Olha que detalhe importante. Então, para essa causa de aumento de pena incidir, repetindo, o tráfico não precisa ocorrer dentro desses lugares. Não precisa ocorrer dentro do presídio, não precisa ocorrer dentro da unidade recreativa, basta que ocorra ao redor, na área desses locais, em volta, perto. Basta isso. Outro detalhe importante. Na prática, o Ministério Público, a acusação, não precisa comprovar que o agente queria vender droga para alguém desse estabelecimento. Não precisa. Então, na prática, se o agente pratica, por exemplo, o tráfico a 1 quadra do presídio, o presídio está lá, depois de 1 quadra, o agente está traficando droga. Está nas imediações, incide a causa de aumento de pena. Mas para ela incidir, é totalmente irrelevante a acusação demonstrar que ele queria vender a droga para alguém do estabelecimento prisional. O Ministério Público, o promotor, ele não precisa demonstrar que a intenção do agente era vender, por exemplo, para a mãe que foi visitar o preso. Não precisa. É um critério objetivo. Basta que ocorra nas imediações. Tão somente isso. Perto, na área ao redor. Não precisa comprovar que o agente queria vender para alguma pessoa ligada a esses estabelecimentos. Ocorreu pertinho do hospital, no mesmo quarteirão, alguns metros à frente do hospital. Está caracterizada a causa de aumento de pena. Ah, mas ele não queria vender para os parentes da pessoa que está internada. Não importa, ocorreu lá perto, incide a causa. Fechou? Entenderam? Compreenderam aí? Ficou simples, tranquilo? Conseguiram entender? Mas agora tem a segunda parte. Até aqui fechou. Então marquem aí o julgado que eu vou citar para vocês. Quem quiser depois ler o acórdão. Julgado do STF, Supremo Tribunal Federal. Anotem aí. HC 119811. HC 119811. Vamos passar o trator. Essa pegadinha despenca, já vi em várias provas e vai cair mais vezes. Anotem o HC 119811, Supremo Tribunal Federal. Fechou? Então bora para a parte final. Mas onde que está essa pegadinha, professor? Está na parte final. Lembra que eu citei para vocês, na parte final do artigo 40, inciso 3º, eu citei que o legislador fala: praticar infração penal nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional, hospital, etc. Muito bem. Esse mesmo dispositivo, lá na parte final, o legislador fala ou em transporte público. É aqui que entra o X da questão, a cereja do bolo. Para o Supremo, esse em transporte público significa comercializar a droga dentro do transporte público. Dentro do metrô, dentro do ônibus. Vejam que é diferente a interpretação. Então, só vai incidir essa causa de aumento de pena, esse trecho final, transporte público, se o agente praticar o crime lá dentro, se ele vender a droga dentro do ônibus, se ele comercializar a droga dentro do metrô. Ah, professor, e se ele só usa o metrô ou o ônibus para se locomover? Aí não caracteriza a causa de aumento de pena. Não caracteriza. Não caracteriza. Se eu, traficante, estou no bairro A, eu quero ir lá para o bairro D, eu quero vender droga no bairro D, peguei o ônibus no bairro A e fui até o bairro D, carregando droga comigo, trazendo consigo.
Isso por si só não caracteriza a causa de aumento de pena. Não caracteriza. O simples fato dele usar o transporte público para transportar droga não caracteriza a causa de aumento de pena. Ele tem que comercializar, ele tem que traficar lá dentro. Então a acusação, nesse caso, a acusação precisa comprovar que ele tinha a intenção de praticar mercância ilícita lá dentro do transporte público. Se não comprovar, está afastada a causa de aumento de pena. Vocês perceberam a diferença? O mesmo dispositivo, artigo 40, inciso 3º, o mesmo. Duas interpretações totalmente diferentes. Porque no primeiro trecho, a jurisprudência fala, olha, não precisa ser lá dentro do presídio, não precisa ser dentro do presídio, pode ser nas imediações, não precisa ser dentro. Aí na parte final, vem o Supremo e fala o contrário. Ó, se for transporte público, aí tem que ser dentro. Aí tem que ser dentro. Tem que ser dentro. Entenderam? Então vejam que a diferença principal é praticar ou não dentro do local, dentro do transporte público. Então as bancas adoram, porque essa pegadinha confunde muita gente. A pessoa lembra, bom, se é inciso 3º, eu lembro que eu vi na aula, que eu vi no livro. Ele pode praticar nas imediações, não precisa ser dentro. Já que o transporte público está nesse mesmo dispositivo, eu posso concluir que ele também não precisa praticar lá dentro, basta que ele pegue o transporte público. Está errado, é diferente então, guarda isso. Na primeira parte do inciso 3º, pode ser fora, nas imediações. Agora, transporte público tem que ser dentro, não pode ser fora, tá bom? Então, essa é a principal diferença que as bancas vão cobrar de vocês. Em relação a esse segundo julgado, eu quero que vocês anotem o HC 138944. 13 HC 138944. HC 138944. Só invertam, tá? Só inverter na hora de pesquisar. O primeiro HC diz respeito ao transporte público e esse último diz respeito àquela primeira parte da explicação. Eu só inverti a ordem, mas são esses dois HCs, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Conseguiram compreender? Não estou conseguindo ler muitas mensagens porque são 3 lives, tá, pessoal? Vocês conseguiram entender? Ficou tranquilo? Ficou suave? Tentar ler as mensagens agora, vamos lá. Pompeu falou que a didática é boa, tranquilo. Ida no Facebook também entendeu. Ah, que legal. A Thaís Moraes também entendeu, que bom. O pessoal do Instagram também? Ah, que legal, bacana. Que bom que vocês curtiram. Fechou então, lacrou, né? Se cair, quero ver vocês passando o trator, hein? Quero ver bombando, tá bom? A Angélica tá aí? Ô, Angélica, um abraço aqui para minha amiga, querida amiga Angélica Glioche, promotora, professora. Angélica é fantástica, uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci. Um beijão para você, Angélica, sou seu fã, adoro você. Um prazer, uma honra tê-la aqui. Então é isso, pessoal. Para quem não me segue ainda, sigam lá nas redes, porque todos os dias eu estou postando dicas, tá bom? No Instagram, no YouTube, no Snap e no Periscope. Então Instagram, YouTube, Snap e Periscope, nessas 4 redes eu estou lá como Delta Thiago com TH. Delta Thiago com TH. Sigam lá. E no Facebook eu estou como Delegado Thiago com TH. Delegado Thiago com TH, tá bom? Estou preparando algumas surpresas para vocês. Se Deus quiser, logo eu anuncio. São 2 surpresas especiais. Quem acertar vai ganhar um prêmio. Tá? Se Deus quiser, logo. Um abraço pro Becker também, professor Becker, de criminologia. Tamo junto. 2 surpresas. Se Deus quiser, logo eu vou conseguir concretizá-las. E aí eu anuncio para vocês. Vocês pediram muito. E se Deus quiser, vai dar certo. Tá bom? Maravilha.
Então já fechou, quem quiser encerrar, encerra. Estou me despedindo do pessoal já, quero agradecer a companhia de vocês novamente, aqui pelo Periscope, pelo Facebook e pelo Instagram. Entenderam? Gostaram? Os corações bombando, né? Que legal, Periscope. Obrigado, fica com Deus. Maravilha, que bom que vocês curtiram, entenderam? Obrigado, Lala, o prazer é meu de passar um pouquinho de conhecimento para vocês. Então, estão citando bastante opções aí, né? Quem será que vai acertar? Depois de quatro anos, né, que eu estou nas redes, finalmente está chegando o grande momento que vocês tanto esperaram, tanto pediram também. Vai ser sensacional. Maravilha? Então é isso. Vou descansar um pouquinho. Contem comigo sempre. Estou tentando responder as mensagens que vocês mandam, mas são muitas. Estou indo aos poucos. Quando eu estou acabando, surgem outras. E aí vai virando uma bola de neve. Mas aos pouquinhos eu vou respondendo. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite. Tamo junto sempre e bora passar o trator. Valeu!